Olá, a gente está começando a segunda parte de geografia da vegetação do Brasil, né? Tá certo? E a gente vai agora finalizar o tema vegetação. Bom, galera, essa vegetação, esse mapa que você está vendo aqui em diagonal a mim, né? Tá mostrando aí a formação do Cerrado brasileiro, a área onde se encontra o Cerrado brasileiro. Gente, o Cerrado brasileiro ele vai ocupar a região central do Brasil, como vocês estão vendo, né, na coloração verde aí, e ela vai estar associada ao clima tropical. Bom, o Cerrado brasileiro ele é também conhecido como savana do Brasil, e o Cerrado é a segunda formação vegetal mais extensa do país. Esse nome savana é porque em outros lugares do mundo também se utiliza o nome savana para uma formação parecida com essa. É a área entre os trópicos, que fica na região intertropical do mundo, né? A gente vai encontrar o nome savana, mas savana mesmo, ali na região da África. Por sinal, ali na África é onde está a vida selvagem, né? A vida selvagem vive nas savanas africanas, ou seja, uma vegetação parecida com o cerrado brasileiro. Existem espécies lá que nós não temos aqui, beleza, pessoal? É bom frisar isso aí. Por exemplo, o baobá é uma árvore que tem lá e não tem aqui. Aquela árvore de caule imenso que você vê na África, que ela acumula água no caule, tá? Já que essa região é clima tropical, duas estações bem definidas, verão úmido e inverno seco. Tá? Bom, ocupava originalmente quase 25% do nosso território, tudo bem, gente? Voltando aqui só para frisar, tá? É a segunda formação vegetal, lembra, a Amazônia é aquela maior, pega quase metade, essa é a segunda, tá? Então ela ocupa quase 25% do nosso território, típica do Brasil Central, já tinha citado isso agora há pouco, e está relacionada ao clima. Gente, vamos só frisar de novo o clima. Esse clima é o clima tropical típico, verão úmido e inverno seco. É muito comum se associar o clima com a localização geográfica com a formação vegetal. Então vamos pegar de novo, tá? O clima é o tropical típico, verão úmido, inverno seco com temperaturas elevadas. A localização geográfica é Brasil Central, Planalto Central e a formação é o Cerrado. Tudo bem, gente? Só para a gente frisar aí, para não esquecer. Bom, aqui a gente tem uma imagem do Cerrado, aí a gente está vendo uma imagem do Cerrado, e quando a gente olha, tem uma vegetação rasteira embaixo, tipo um capim ressecado, e uma árvore toda torta. É exatamente isso que você está vendo que você tem que descrever quando for indagado. O cerrado é uma vegetação que apresenta árvores com galhos e troncos tortuosos. Vai além disso? Sim, vai além disso. A gente vai ver o cerrado também com casca grossa e raízes profundas para buscar o lençol freático e pegar água. Então, essa é uma característica do cerrado brasileiro. O cerrado brasileiro tem essa característica de forma geral. Tudo bem, gente? Um solo extremamente ácido. E aí a gente tem que lembrar uma coisa sobre esse solo ácido. Carlinhos, por ter esse solo ácido, então não se utiliza o cerrado para nada? Não, gente, o cerrado é utilizado para agricultura. Na verdade, se retira o cerrado e se introduz uma agricultura, principalmente ali no centro do Brasil, uma agricultura de grãos, como é o caso da soja. Mas quando você retira esse cerrado e põe a agricultura do grão, o cerrado tem um solo ácido e arenoso. Mas isso é muito tranquilo hoje. Hoje você já consegue produzir facilmente lá, até porque você consegue tratar esse solo, porque você tem a possibilidade de pôr calcário no solo e corrigir a acidez e conseguir produzir, tá? Então esse solo pobre não tem mais problema. Ali então hoje se tem uma agricultura mecanizada e como tem essa vegetação de pasto, tá certo? O pasto pode ser aproveitado para a pecuária. Então o cerrado tem uma intensa atividade comercial, ou para pecuária ou se destruindo o cerrado para a introdução de agricultura. Aliás, esse é um grande problema. Por quê? Porque a imagem de satélite mostra que o cerrado já foi muito devastado e que se a gente não tomar cuidado, daqui a alguns anos o cerrado pode desaparecer, como você está vendo aqui no slide ao lado. Então, se nada for feito, o cerrado, dentro de alguns anos, o cerrado pode desaparecer. Tudo bem? A próxima formação é a formação da Caatinga. Você está vendo aqui no mapa ao lado o bioma da Caatinga, ali no interior do Nordeste, no sertão nordestino. Tá? A Caatinga tem uma característica, ela é formada por plantas xerófilas ou xerófitas,
que são aquelas plantas adaptadas à falta de chuva, como por exemplo as cactáceas, que são plantas espinhosas ao invés de folhas, espinhos para perder menos umidade para o meio. Lembrando que, só lembrando a aula de clima, essa região onde está a Caatinga é a região do clima tropical semiárido, chuvas escassas e temperaturas elevadas. Tudo bem, gente? Essa região aí tem essa característica. Bom, aqui eu queria te mostrar duas coisas, tá? Eu vou puxar a câmera aqui para você conseguir ver melhor. O Cerrado tem uma intensa atividade econômica. Quando a gente olha na imagem acima para essa paisagem desolada, a gente pensa que não dá para se fazer absolutamente nada. Não, gente, dá para fazer sim e a imagem de baixo vai te mostrar isso. Se pratica, por exemplo, a pecuária dentro do cerrado, tá? Então, hoje, ela tem um uso para o chamado agronegócio, tá? Existe um uso. Então, é utilizada, sim, para a atividade econômica. E você está vendo aí a pecuária sendo utilizada. Aliás, o nome do nordestino que trabalha com essa atividade é vaqueiro, né? Aqui seria o peão de boiadeiro. Lá nós temos o vaqueiro, tá? É uma pecuária de baixa qualidade, mas eles têm uma pecuária. Isso é importante que seja frisado que existe isso aí. Apesar de afetar o ambiente, nós temos. Eu fiz questão de colocar essa imagem também, gente, puxar a câmera para cima. Você vai olhar nessa imagem aqui embaixo. Você está olhando a caatinga verdejante. Sim, quando chove, a caatinga ela fica verdejante, tá? Então, a caatinga na época da chuva, ela fica mais verdejante. Inclusive, se você olhar, você nem vai conseguir enxergar as cactáceas aí no meio, vai ter uma certa dificuldade. Eu vou puxar a câmera um pouquinho mais para baixo. Se você olhar bem embaixo da onde está a câmera aqui, ó, você vai enxergar uma cactácea, tá vendo? Ó, bem embaixo aqui onde está a câmera, você vai enxergar uma cactácea. Isso mostra que a caatinga, ela fica verdejante. E óbvio, né? Se você tiver uma forma de ter água nessa região e irrigar, surge aí o agronegócio com agricultura, como tem já o agronegócio com agricultura dentro dessa região. Então é possível, por isso que eu coloquei essa imagem aí. Bom, gente, uma outra vegetação que a gente vai destacar aqui dentro do Brasil é a formação do mangue, tá? Essa vegetação que você está vendo aí é o mangue. O mangue é aquela vegetação que fica no litoral ao lado do mar. E quando dá a maré alta, quando a maré sobe, né? Maré alta, maré baixa, quando a maré alta sobe, ela invade essa região do mangue. Então, o mangue é aquela vegetação que está ali do lado do litoral, quando dá a maré alta, a água do mar entra, essa água salgada, ela invade essa região, quando dá a maré baixa, ela volta. Então, o mangue, quando você olha o mangue é um lugar que está sempre sendo alagado, é um lugar de solo sempre muito úmido, porque o lugar enche de água e esvazia de água. Bom, essa vegetação que está aí é uma vegetação adaptada a essa alta salinidade por conta da água do mar e também adaptada a essa falta de oxigenação, porque fica sempre alagado aí, porque periodicamente, maré alta, esse lugar é alagado pela água do mar. Bom, eu coloquei aqui algumas imagens, acho que a câmera vai ficar numa posição que permite ver todas, né? Você vai ver aí o mangue na imagem de cima, o mangue numa imagem aproximada, né? O mangue alagado, as árvores, e aí a principal parte que interessa a nós, as árvores com essas raízes aéreas, né? Essas raízes que saem para fora e suspendem o caule, tudo bem? Então, raízes aéreas, tronco fino, né? É uma característica dessa vegetação, tá? Espécies arbóreas, tá? E aí no meio você está vendo pessoas no meio dessas raízes aéreas, pessoas andando aí. O que é que essas pessoas estão fazendo aí? O mangue, ele apresenta uma intensa atividade econômica. Por exemplo, o extrativismo do caranguejo. O caranguejo que a gente come, ele é retirado dessa região do mangue, pessoal. Eles tiram o caranguejo daí. Então, é de intensa atividade. Então, as pessoas entram nesse lugar úmido, mal cheiroso, tem um cheiro diferente aí, e elas ficam se fuçando nessa lama e tirando o caranguejo daí.
Hoje o mangue tem um problema muito sério, gente. O mangue tem um problema muito sério, além do não estou falando do extrativismo do caranguejo, mas o mangue tem um problema muito sério relacionado à poluição. Hoje o mangue acaba sendo poluído porque os rios que vêm com lixo, esgoto, passam próximos ao mangue e acabam contaminando o mangue. O mangue hoje está todo contaminado, por exemplo, com plástico, gente. É uma coisa absurda. Se você olhar no Rio de Janeiro, é uma coisa surreal. O chão do mangue está um tapete de plástico, porque da maré alta vem a maré baixa, esse plástico acaba ficando todo ali preso entre essas árvores aí. E o outro problema do mangue, além da contaminação, por exemplo, por lixo, é o mangue sendo destruído para ocupação imobiliária, porque como fica perto do mar, eles acabam destruindo essa vegetação, aterrando esse lugar, drenando esse lugar e construindo nesses lugares. Então o mangue hoje é uma das vegetações que sofre muito com a devastação por conta disso aí. Aliás, todo o Brasil, vocês estão percebendo, sofre, mas o mangue em especial pela sua localização geográfica. Bom, a próxima vegetação é o Pantanal do Mato Grosso, que fica aí numa depressão, né? Fica aí a gente chama isso aí de planície do Pantanal, né? É uma imensa depressão que fica aí no meio da América do Sul, é um buraco que fica no meio da América do Sul, cortado principalmente pelo Rio Paraguai, que forma essa região chamada Pantanal. Bom, vamos demarcar uma coisa aqui. O Pantanal não é um pântano, gente, ele sofre alagamentos periódicos. Então, o que acontece? Quando chove e o Rio Paraguai enche, o Pantanal se alaga, como nessa imagem que você está vendo aqui, né, desse jacaré um pouco enrolado aí, pela cobra, né? Então, você vai perceber que ele vai... o chão, como você está vendo aqui, o chão está alagado, tá? Porque quando chove a região vira uma imensa planície de inundação, tá? Então, no verão ele fica cheio d'água e no inverno ele seca, aonde a vegetação volta a aparecer com uma certa normalidade. Mas no verão o Pantanal enche, como você está vendo aí, tá? Qual é a principal formação vegetal que eu vou ter no Pantanal? É a vegetação rasteira. E essa vegetação rasteira que aparece no verão, tá? Ela é muito utilizada para pecuária. Então, o Pantanal, eu queria te mostrar o seguinte, essa imagem de cima mostra a exuberância do Pantanal, né? Os animais do Pantanal, você vai ver aqui uma onça, né? Tá? O Pantanal, ele tem essa característica dessa exuberância animal. É uma planície de inundação, tá? Fica 6 meses inundado pelo Rio Paraguai, mas quando seca aparece uma formação rasteira, tipo capim. E aí eles utilizam muito para pecuária. Então o Pantanal ele sofre alagamentos periódicos. Carlinhos, eu posso chamar o Pantanal de pântano? Não, gente, o Pantanal não pode ser chamado de pântano, porque ele sofre alagamentos periódicos, ou seja, de 6 em 6 meses ele acaba se enchendo de água. Então ele não é um pântano que fica alagado o tempo todo, ele sofre um alagamento periódico, por isso não pode ser chamado de pântano, porque ele não fica cheio d'água o tempo todo. Eu acho que essa foto é a que vai expressar e demarcar o que eu quero sobre a aula de Pantanal, né, de formação do Pantanal. O Pantanal, presta atenção que essa é a parte importante. Você viu ali que é uma vegetação rasteira, mas o Pantanal na verdade é uma formação complexa. O que significa isso? Você tem várias espécies dentro do Pantanal. Então você está olhando aí a boiada, você está olhando a vegetação rasteira, que seria a cara do Pantanal. Tá? Mas não é só isso, o Pantanal também vai ter cerrado, o Pantanal também vai ter floresta tropical, ou seja, o Pantanal tem uma diversidade de formações vegetais, por isso que chama complexo do Pantanal, porque não tem uma formação só. Você vai encontrar cerrado, mas você também vai encontrar essa vegetação rasteira de pasto que se mistura com arbusto, que a gente vê os proprietários locais utilizando para a pecuária. Tudo bem, gente? Aqui mais uma imagem, aliás, 2 imagens clássicas, uma imagem clássica do Pantanal que está em cima, mas a que é mais importante é essa que está embaixo, gente. Dá uma olhada o Pantanal secando, então você vai ver as poças de água, a vegetação rasteira, a gente entende que é pasto, e uma vegetação mais elevada aí, né?
uma vegetação mais elevada, que como eu disse, pode ser floresta tropical, né? Pode ser cerrado, enfim, essa diversidade de vegetação que a gente encontra aí no Pantanal. Aqui também duas imagens muito bonitas, né? Mostrando o pasto do Pantanal e atrás uma formação florestal, tá? Aqui a área alagada com os patinhos, também muito bonitinho aqui do lado, tá vendo? Tá? E o Pantanal tem problema, pesca predatória, turismo, ocupação de pessoas. O Pantanal está sendo ocupado de várias formas, né? De várias formas o Pantanal está sendo ocupado. E essas duas imagens que você está olhando aqui, elas estão começando a correr risco de não existirem mais. Por quê? Porque essa questão de pesca, essa questão de caça, essa questão de turismo, essa questão de garimpo, enfim, essa questão da atividade econômica, né, e o próprio agronegócio, de uma certa forma, predam o lugar, né? Predam o lugar. Aliás, gente, uma curiosidade, o que preda menos, acredite você ou não, a pecuária no Pantanal é o que vem ajudando a conservar o Pantanal. Porque como a pecuária só utiliza de pasto e você não precisa destruir nada, só fazer cerca, é o que protege o Pantanal. Porque o Pantanal é de pasto, com essas formações de outras espécies espalhadas. Então, é o que ajuda até a proteger o Pantanal. E para a gente terminando vegetação do Brasil, né, eu coloquei aqui duas imagens, deixa eu achar aqui. Primeiro em cima um mapa onde estão as pradarias, vegetação herbácea, campestre, é campo, gente, é pasto, tá? Um arbusto ou outro espalhado, tá? E que no Brasil a gente utiliza muito para atividade econômica da pecuária. Então, a pradaria, ela fica no extremo sul do Brasil. Aliás, ela está no extremo sul do Rio Grande do Sul, como você está olhando nesse mapa aqui em cima. E a foto de baixo te dá uma noção de como que é a formação vegetal aí, né, com essas pessoas andando nessa formação para você ter uma ideia, andando a cavalo para você ter uma ideia. Então, hoje a gente vai encontrar essa pradaria ali no sul do Brasil, tá certo? São encontradas em todas as regiões do Brasil diferentes, né? A gente falou, tá certo, do Pantanal de ter essa formação também, essa formação de capim, tá? Mas aqui ela é clássica, aqui ela é mais clássica. Lá no Pantanal é complexo, aqui é clássica. Tá? Aqui você vai ver ela. E aí, por essa imagem aqui, que vai terminando a aula, você vai vendo a questão da campanha gaúcha, uma vegetação homogênea que eles utilizam muito para pecuária, viu, pessoal? Essa formação aqui é muito utilizada para a pecuária. Tudo bem? Então a gente vai terminando por aqui, terminamos a segunda aula de vegetação do Brasil. Obrigado, pessoal. Valeu!